Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o intuito dessa aula é gerar um material de apoio para os alunos que ainda têm dificuldade no aspecto de fadiga ou os alunos que não tiveram oportunidade de ver esse assunto dentro de sala de aula. Então, vou falar de forma bem sucinta aqui os mecanismos da fadiga e vamos fazer um exercício aqui. O vídeo deve ficar grande, mas vou tentar ser breve. Bem, o que é a fadiga? Fadiga é o processo de que falha, né? Precoce ou prematura que causa um dano permanente, né, num componente ou num item sujeito então a cargas repetitivas, cargas cíclicas, né? Então não faz sentido a gente falar de fadiga se o item está sofrendo um carregamento estático, não. Ele necessariamente tem que ser cargas alternadas ou cargas cíclicas. Bem, por exemplo aqui, olha, qualquer item que está sujeito a um processo de dinâmico, né? O processo dinâmico vai estar sujeito também a cargas de fadigas. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um cabo de aço. Tem um objeto aqui que vai erguer, um cabo de aço que vai erguer aqui uma massa específica. Então, hora o cabo de aço está em repouso, hora ele vai estar erguendo aqui essa massa. Então, ele vai estar sujeito a tração e repouso. A tensão média atuante no cabo de aço, dependendo da magnitude dela e o número de ciclos, vão estar induzindo então a fadiga nesse cabo de aço. Ele pode falhar de forma prematura. Então, fadiga é isso. O item falha antes da sua vida útil prevista, né? E falha de forma catastrófica. Então, o tipo de fratura mais comum, a fratura frágil, a fadiga é a fratura frágil, onde nós temos pouca ou nenhuma deformação, né? Ou seja, esse corte seco aqui. Bem, qual a principal característica da fadiga? A fadiga ela inicia com uma trinca, né? Eclode-se uma trinca na superfície do material. Essa trinca ela é promovida por concentradores de tensão. Então existe um pico de concentração de tensão numa dada região da peça, onde eclode essa trinca. Essa trinca vai crescendo, vai se propagando até a peça ter uma fratura total. Então inicia-se uma trinca na superfície, a trinca vai aumentando até que ela então falha de repente aqui, ó, de forma prematura aqui, dando um colapso da peça. Então, um exemplo aqui de um concentrador de tensão é esse rasgo de chaveta que foi feito aqui, ó. Então, a quina aqui do rasgo de chaveta gerou um concentrador de tensão, eclodiu-se uma trinca e a trinca foi propagando e evoluindo aqui em relação da peça, né? Então, aqui, por exemplo, ó, ela pode ter nascido aqui ou aqui, né? E foi propagando e aqui houve o colapso, houve a ruptura da peça. Então é um mecanismo que vem sendo estudado aí durante vários anos aí e teve origem no século passado, né? E teve bastante notoriedade na Segunda Guerra Mundial. Então o mecanismo aqui da trinca. Então a trinca ela sempre vai ser iniciar-se na superfície do material. Se a trinca iniciou no centro da peça, aí já é um defeito do material em si. Mas a fadiga ela vem necessariamente da superfície, com uma pequena trinca, e ela vem ali, né, de forma de um ponto de concentrador de tensão. Concentrador de tensão, por exemplo, pode ser o rasgo de chaveta, usinagem de anel elástico, pinos, pino graxeiro, esse tipo de coisa, que gera ali uma fragilidade na peça, que gera então um concentrador de tensão. Uma vez que eclodiu a trinca na superfície, essa trinca vai se aumentar, ela vai se aumentar e vai se propagar num determinado período de tempo e de acordo com as tensões e os ciclos que aquela peça está sendo sujeita. E depois, a trinca vai aumentando, a gente tem então a fratura final, aquela fratura que ocorre de repente e de forma bem rápida, após atingido ali um tamanho crítico da trinca. Então é um item muito importante, bem relevante aí no dimensionamento em projeto de máquinas. Bem, como eu disse, o principal parâmetro que a gente tem que modelar é as tensões médias, né? Quais são as tensões médias que estão ocorrendo no objeto. E como eu disse, que o acabamento, que a trinca ela inicia-se então na superfície, então nós temos que ter cuidado então com o acabamento dessa superfície. Então
Acabamentos mais grosseiros, onde as rugosidades são altas, é um bom lugar para se eclodir a trinca. Então imagina se tem uma rugosidade cheia de picos e vales, os vales aqui pode ser uma boa aqui, onde a trinca pode eclodir. Vale lembrar também que filete de roscas, né? Ou seja, no fundo aqui do filete da rosca também seria um excelente concentrador de tensão e aonde a trinca poderia eclodir. Então, a nível de projeto, precisamos ter atenção onde estão os rasgos de chaveta, onde estão os orifícios, os sulcos e até mesmo projetar adoçamentos que evitem concentradores de tensão no objeto. Mais uma vez, como a trinca ela nasce da superfície, tratamentos superficiais são bons para evitar esse fenômeno. Então, se eu deixo a superfície mais dura e ela evita da trinca eclodir e até mesmo dela se propagar. Então, tratamentos superficiais são muito bem-vindos quando você quer evitar o fenômeno da fadiga. E outro comportamento importante é a temperatura. Temperaturas altas vão favorecer então esse fenômeno de fadiga, inclusive de concentração de tensões ou até mesmo fadiga térmica, né? E outro fator extremamente relevante aqui, que não devemos deixar de notar, é oxidação ou corrosão na superfície. Mais uma vez, a superfície do material tem que ser algo que deve ser levado em consideração no aspecto de fadiga. Então a corrosão ela gera concentrações de tensões aí. Então existem N estudos aí falando como que a corrosão é completamente prejudicial e traz concentração de tensão na superfície, onde pode eclodir a trinca. Então esse aí, de forma bem rápida, aí, um dos fatores relevantes aí que influenciam na fadiga, né? Bem, vamos falar um pouco sobre a filosofia de projeto de máquinas. Vida infinita, quando a gente fala que o equipamento está dimensionado em vida infinita, no aspecto de fadiga, é que na vida útil desse equipamento, as tensões que atuam, não vão ultrapassar um limite de tensão. Então as tensões atuantes, elas vão ser menores do que uma tensão limite de fadiga, que ela é chamada de SE pela literatura. Então eu consigo, por meio das condições de contorno e do material, especificar qual é a tensão que, uma vez ela ultrapassada, vai falhar por fadiga. Então o que é relevante para mim? Trabalhar abaixo dessa tensão, a tensão atuante ser abaixo dessa tensão, e não importa o número de ciclos que essa peça pode estar ou o tempo que essa peça está sujeita, ela não vai falhar por fadiga. Se ela for falhar, ela vai falhar por outra coisa, mas não por fadiga. Então, uma filosofia de projeto é peças acima de 1 milhão de ciclos ter uma tratativa ideal usando então a filosofia de vida infinita. Ou seja, são muitos ciclos, né? Vida infinita não é que a peça vai durar infinitamente, não. Isso quer dizer que acima de 1 milhão de ciclos, ou seja, durante a vida toda da peça, ela não pode ocorrer o fenômeno então de fadiga. Esse aspecto. Mas você pode projetar uma peça abaixo de 1 milhão de ciclos, pode sim, dependendo do contexto dela, a gente pode encontrar então uma tensão ali que fica segura para não ocorrer a fadiga. Vamos praticar isso no exercício daqui a pouquinho. Então existem vários modelos aqui então que tentem no caso aqui especificar e calcular qual seria essa tensão limite de fadiga. Então a gente tem modelos como o de Sonnenberg, do Goldman, do Gerber, do Golgi, aonde eles relacionam tensões médias com as tensões alternantes. Então, por exemplo, abaixo dessa linha aqui, se a gente ficar dentro dessa zona aqui, entre a tensão média e a tensão alternante, a gente ficar abaixo da linha de Sonnenberg, a gente vai estar seguro contra a fadiga. Se a gente estiver entre a linha de Sonnenberg e a linha de Goldman, de Gerber, por exemplo, vai ser as incertezas de cálculos. Pode ter fadiga ou não. Mas se a gente passar da linha aqui da parábola de Gerber, com certeza vai acontecer a fadiga. Com certeza, sim, modo de falar, né? Então, um dos critérios bastante usados em projetos de máquinas é o diagrama SN, como se diz respeito à fadiga. Esse diagrama ele quer estipular qual seria a tensão limite de fadiga, mais uma vez, qual aquela tensão limite,
onde se eu trabalhar abaixo dessa tensão, eu estou ok a respeito da fadiga, mas essa tensão ela é em função do número de ciclos. Ou seja, dado um número de ciclos, eu consigo prever qual é a tensão, eu posso estipular qual é a tensão para ficar dentro da zona segura. Então, saca só, a curva SN ela diz o seguinte, que até 1 milhão de ciclos, eu posso estar trabalhando dentro de uma zona aqui, olha, que é modelada por essa curva aqui, por essa linha aqui, ó, onde eu posso estar trabalhando dentro de uma certa tensão para mim não falhar. Agora, a partir de 1 milhão de ciclos, essa tensão ela é uma constante para os materiais. Ou seja, acima de um certo número de ciclos, eu tenho que trabalhar especificamente em cima do limite de fadiga. Abaixo desses ciclos, eu posso, então, trabalhar com outras tensões. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Modelar essa curva e saber, de acordo com o número de ciclos do nosso equipamento, qual é a tensão máxima que ele pode ser aplicado. Resumindo, eu posso projetar algo em que eu posso ter aquela filosofia de vida infinita, acima de 1 milhão de ciclos, e me resguardar que não vai acontecer a fadiga. Agora, se eu tenho um equipamento que não necessariamente na vida útil dele vai ocorrer, ele vai ter que trabalhar abaixo de 1 milhão de ciclos, então eu não necessariamente preciso aplicar a ideia de vida infinita. Eu posso aplicar, então, sabendo o número de ciclos, calcular um outro parâmetro para a fadiga. Então aqui, olha, vale só uma ressalva aqui na literatura, traz que essa curva SN ela é bem definida para aços. Agora, para ligas não ferrosas, cada material vai ter a sua curva, uma curva específica, tá? Então a curva SN tem essa característica bem clara aqui, dessa reta, com uma linha constante aqui na horizontal, né, para vida infinita. Mas materiais não ferrosos, como alumínio, cobre, bronze, chumbo, seja o que for, essa curva, cada um tem a sua curva, entendeu? Vamos atentar aqui para aços. Então, como calcular então a tensão limite de fadiga? Essa tensão aqui, ela é basicamente em cima da tensão de ruptura do material. Eu preciso escolher o material, qual material que eu vou usar, um aço, 1020, 1045, 8640, 4140. Então eu pego tabelado essas informações a respeito qual o limite de ruptura que esse material trabalha, né? Então a metodologia pega a ruptura do material e já baixa ela pela metade aqui. E ela multiplica alguns fatores aqui que vão baixar mais essa tensão, né? Que vão jogar aqui dentro de uma zona de segurança. 5 fatores. Que fatores são esses? Fator de superfície, já abordado, né? Qual que seria o acabamento da superfície? Qual o tamanho dessa peça? Eixos grandes ou menores vão ter aí a influência qual a influência no fator do tamanho da peça, né? Eixos muito grandes ou eixos pequenos. Fator da carga, a natureza da carga, do esforço, se é esforço de flexão, de tração axial, né, um esforço axial ou um esforço torsional, qual é a natureza do esforço, qual é as condições de contorno a respeito de temperatura, então qual é a temperatura que aquele objeto está trabalhando, né, e aqui a confiabilidade. A confiabilidade é um dado estatístico para a gente mensurar a importância daquele item dentro do equipamento. Eu gosto de dar o exemplo seguinte: especificar um eixo que trabalha num moedor de cana é diferente de especificar um eixo que vai trabalhar na turbina do avião. São confiabilidades diferentes. Se o eixo da turbina do avião falhar, acabou, game over para todo mundo dentro do avião. E do moedor de cana não. Então são confiabilidades diferentes. O eixo do avião tem que ser muito mais confiável, estatisticamente, do que do moedor de cana. Outra característica que eu gosto de dar é no aspecto de manutenção. Se esse item falhar, ele pode trazer danos catastróficos à produção e prejuízos financeiros. Se esse item for muito precioso dentro da produção, a confiabilidade tem que ser alta. Agora, se não for um uso ordinário, a confiabilidade pode ficar uma confiabilidade mediana. Então, uma confiabilidade normal para um item de uso normal é 90%. Agora, para itens mais preciosos, vai de 95% até 99%.
Obviamente, quanto mais confiável for, mais caro vai ser a peça. Então, um aspecto de manutenção, por exemplo, o acesso à manutenção. Imagina que você tem um ventilador, onde o acesso à manutenção dele é fácil. Agora eu tenho um exaustor, onde é extremamente difícil dar manutenção para um eixo desse ventilador. Então ele tem que ser mais confiável, que tem mais dificuldade de acesso à manutenção. Porque uma falha dele pode gerar altos custos para trocar ele, né, para dar manutenção nele. Então essa é a ideia aqui de confiabilidade. Então aqui, como calcular esses fatores? De forma bem tranquila, bem simples, fator de superfície, dado a rugosidade da superfície, a natureza da usinagem da superfície. Então quanto mais precisa for a superfície, melhor é contra a fadiga. Quanto mais grosseiro, a fadiga deita e rola aqui. Então, de acordo com o limite de ruptura do material e o acabamento da superfície do material, a gente consegue então calcular aqui de forma bem tranquila qual o fator Ka. O fator Kb, que é o fator de tamanho, então, dada aqui a dimensão do eixo, a gente vai usar uma equação para calcular direto o Kb. Então, em milímetros, eixos entre nessas faixas aqui, calcula-se o Kb. E o fator de carga? Flexão. Então, por exemplo, flexão não tem influência na fadiga. Axial, sim. E torção, sim. Então, torção, no caso aqui, é o pior caso. É para agravar a fadiga. Então, aqui é a natureza do carregamento, né? E o fator de temperatura está aqui. Então, temperatura ambiente é 20 graus. A fadiga não influencia, então o fator é 1. E, dependendo do quanto é a temperatura, ela vai agravar ou atenuar o fenômeno da fadiga. Ok? Inclusive no aspecto das tensões residuais. Então, tá aí. Sabendo a faixa de temperatura, qual o fator. Se você não tem a faixa de temperatura, você pode interpolar na tabela aqui de forma bem tranquila. E a confiabilidade, como eu disse para vocês, de acordo com um fator estatístico para modelar a confiabilidade, tem aqui o quanto que ele vai influenciar na fadiga. Então, quanto mais confiável for o item, menor a gente vai diminuir então aquela tensão admissível lá. Então, aqui a famigerada curva SN, vamos usá-la aqui, vamos calcular ela. Então, eu disse para vocês, vamos pegar os aspectos delas aqui e entender ela. A curva SN, na ordenada aqui eu tenho tensão em MPa, e aqui na abscissa eu tenho um número de ciclos com uma escala logarítmica. Por quê? Está 10 elevado aqui um expoente, por isso que ela é uma escala logarítmica. A gente vai aprender a trabalhar com ela aqui de forma bem simples. Então, se eu quero, entendendo, por exemplo, qual material usar, qual o limite de ruptura desse material, então eu consigo modelar essas curvas aqui. Ó. E de acordo com o número de ciclos, eu vou saber se eu estou dentro da zona onde eu tenho que trabalhar com vida infinita, ou se eu estou dentro da zona onde eu posso trabalhar com outros níveis de tensões um pouco maior, para eu tirar mais proveito da tensão. Então, sempre quando eu estiver abaixo dessa curva aqui, ó, dessa área aqui, ó, sempre que eu estiver abaixo dessa linha aqui que delimita, eu vou estar, então, respaldado contra o fenômeno da fadiga. Então, o que nos resta fazer? Calcular todos esses parâmetros aqui, dada a nossa condição de contorno. Então, um exercício aqui seria o seguinte, olha, dado a haste de um cilindro fabricada de 4140, então eu arbitrei aqui, escolhi aqui, por exemplo, o limite de ruptura para esse material de 840 MPa e o escoamento de 600 MPa, operando na haste de um cilindro hidráulico. Então, aqui, olha, então eu quero analisar se a haste desse cilindro vai falhar por fadiga, dada uma certa condição de contorno. Tá aqui, ó. A haste desse cilindro, hipoteticamente falando, é 40 milímetros. Ele vai trabalhar numa temperatura ambiente e a confiabilidade dele, da máquina que ele está operando, é de 90%. Um disclaimer aqui, uma ressalva. Nós sabemos que na prática a temperatura do óleo aqui sobe, né? Então, dependendo da troca de calor e do fluxo de óleo aqui, vai aquecer o óleo aqui, então geralmente está entre 50 a 70 graus. Mas meramente didático aqui, vamos supor que o trocador de calor usado aqui é bem eficiente e que a haste está na temperatura ambiente de 20 graus. Beleza? Só esse disclaimer aí. Saber então qual a tensão que essa haste aqui
pode estar submetida para que ela tenha uma característica de projeto de vida infinita e que ela tenha uma característica para trabalhar a 300 mil ciclos. Então imagine o seguinte, eu estou projetando e quero falar o seguinte, eu quero que essa máquina tenha vida infinita, ou seja, eu espero que o ciclo dessa máquina seja acima de 1 milhão de ciclos, dado o período que ela vai operar e a natureza da máquina. Então eu falo assim, então vejo o tempo, são 5 anos, 10 anos, 100 mil anos, o número de ciclos, e vou ver se está acima de 1 milhão de ciclos. Agora, então eu tenho que usar a filosofia de vida infinita. Agora, não necessariamente dentro da minha máquina, imagina que eu vou projetar uma máquina que vai trabalhar 1 ano, e de acordo com o horário dela, com a natureza da máquina, eu sei que ela vai trabalhar, na vida toda dela, ela vai operar 300 mil ciclos. Então, vão ser tensões limites de fadigas distintas. Saca só. Essas são as tensões que eu tenho que procurar. Se eu estou para cá, à direita de 1 milhão de ciclos, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar dentro da tensão limite de fadiga para cá. Agora, se eu estou do lado esquerdo da curva aqui, ó, eu posso trabalhar com outras tensões. Então é isso que a gente vai fazer agora, dentro desse contexto aqui. Vale lembrar que a condição de contorno aqui, olha, a superfície ela é lisa, né? Ela é retificada aqui, a haste do cilindro, por definição, né? Então são hastes cromadas duras, a superfície extremamente dura e retificada aqui. Então vamos fazer o quê? Calcular então esse primeiro parâmetro aqui, olha, para a vida infinita. Eu tenho a característica do material e de acordo com as condições de contorno eu vou procurar todos esses fatores aqui. Então vamos lá. Vamos aqui. Começar então pelo Ka. Então o que é o Ka? Fator de acabamento de superfície. Então eu preciso do Azinho, que está aqui. Então lá é liso, é retificado. Então eu vou trabalhar dentro desse parâmetro aqui. Ó. Eu estou trabalhando no sistema internacional. Então o A é 1,58 e o Bzinho, o expoente, é 0,86. E esse SR aqui é a ruptura do material. Então Ka fica como A, que está aqui, 1,58, que multiplica SR. SR é a ruptura do material. Eu disse aqui que ele é 840 megapascal. Então eu vou colocar aqui 840. Que no expoente aqui, o Bzinho aqui da equação é menos 0,086. Então aqui estão as condições de contorno da superfície. Então acompanhe comigo na calculadora aqui do lado aqui para a gente fazer essa continha junto. Então vamos lá. 1,58 que multiplica, vou abrir um parêntese, 840 elevado a menos 0,086. Então aqui é a equação para achar o Ka. Então o Ka, eu fiz essa conta certa. Acredito que eu posso ter vacilado alguma coisa aqui. Deixa eu fazer de novo. 1,58, vezes, vou abrir um parêntese, 840 elevado a menos 0,086. Então tá aí. Agora sim. Então o valor. Deixa eu escrever o Ka aqui de uma vez, ó. 0,88. Vou arredondar aqui 6. Então o primeiro fator a gente já descobriu. Lembrando que esse daqui é a ruptura do material, que é 840. Então tá aqui, ó. Vamos procurar um por um aqui. Vamos agora para o fator B. Fator de tamanho, né? Então olha só, o nosso eixo é de diâmetro de 40. 40 o diâmetro dele, não podemos esquecer. 40 milímetros. Então eu tenho que usar essa equaçãozinha aqui, olha, para calcular o KB. Então vamos lá. O KB vai ser. Então, de acordo, né? Se eu tiver entre 2,79 e 51 milímetros, uso essa equação. Se eu tiver entre 51 e 254 milímetros, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Mas como eu estou dentro dessa condição de contorno, eu vou usar aqui. Então é 1,24 que multiplica 40 milímetros, que é o diâmetro do eixo, elevado a 0,107. Então vamos aqui na calculadora novamente. Não podemos errar essas continhas não. 1,24 que multiplica, vou abrir um parênteses aqui,
40, que é o diâmetro, elevado a menos 0,107. Então está aqui o KB. Vou colocar ele aqui. Ó. Então você pode visualizar aí no visor da calculadora. Aí. Deu 0, vou colocar aqui, ó, 83, né? 83, vou arredondar aqui para 6. Beleza. Então, o KB resolvido. Vamos agora em cima do KC, fator de carga. O cilindro ele trabalha com cargas axiais, né? Então vamos assumir ali que não tem flexão nem torção na haste do cilindro, não. Então, axial, o KC está aqui, ó, 85. Então aqui saiu de graça, né? 0,85. O KD, fator de temperatura. Temperatura ambiente é 1. Então tá aqui, ó, 20. Temperatura ambiente 1. Então, mas isso aqui também saiu de graça. E a confiabilidade, no nosso contexto lá, era 90%. Tá aqui, ó, confiabilidade 90%. Então, 90%, confiabilidade de 90%. Tá aqui esse fator aqui, ó. Então aí, ó, bem simplesinho aí como que pegar as condições de contorno e vão influenciar aí na fadiga. Então agora eu vou resolver essa continha toda aqui, ó. Vamos para a tela toda na calculadora aqui. Então vamos lá. Então 840, que é a ruptura do material, dividido por 2. Então a fadiga já joga ela pela metade, que multiplica, vamos lá, ponto 886, que multiplica ponto 836 vezes ponto 85 vezes 1 vezes ponto 897. Então acho que eu fiz direitinho aqui. Então ok. Então qual que é a tensão limite de fadiga, o SE aqui então? O SE, fazendo essa continha aqui no visor da calculadora, 273 MPa. Então vamos interpretar isso então. Então saca só. É esse parâmetro aqui que eu acabei de calcular, o SE. Tensão limite de fadiga. 237, arredondando aqui, MPa, megapascal. Então isso quer dizer o seguinte: para a vida infinita, acima de 1 milhão de ciclos, a tensão que pode atuar na haste do cilindro não pode ultrapassar 237 milímetros. Não pode ultrapassar. Se ela ultrapassar, poderá ocorrer o fenômeno da fadiga. Então é isso. Então, trabalhando embaixo dessa zona aqui, embaixo dessa linha aqui, eu tô de boa, tô ok. Aí a pergunta que eu posso fazer é o seguinte: se essa é a tensão que atua na haste do cilindro, então qual que é a força que eu posso então submeter aquele cilindro? Então lembrando que tensão é a força sobre a área. Eu tô sempre estudando a haste do cilindro, que é o meu objeto de estudo. Então eu vou passar a área para lá multiplicando, então a força vai ser a tensão que multiplica a área. A área eu tenho, que é o diâmetro do cilindro, é 40 milímetros. Então eu vou calcular agora qual é a força máxima que pode ser então atuando no cilindro. Então a tensão é 237 MPa. MPa é Newton por milímetro quadrado, que multiplica a área da seção transversal da haste, que vai ser, eu posso colocar π vezes r ao quadrado, ou posso usar o diâmetro, que é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então aí são equações análogas, né? Para calcular a área transversal aí da circunferência. Então tá aqui, ó. Então aqui vai ser milímetro quadrado, né? Então a área aqui vai ser milímetro quadrado. Então, usando aqui, olha, de forma bem rápida, simplificando aqui. Então essa continha vai sair em Newton. Vai sobrar aqui Newton para mim. Então vou bater na calculadora aqui agora. 237. 237 que multiplica, vou abrir um parênteses aqui, π vezes o diâmetro do eixo elevado ao quadrado, que é 40 elevado ao quadrado, dividido por 4.
Então, dentro de parênteses aí está contemplada a área. Então, a força é 297.822 newtons. Então, eu vou fazer em quilonewton aqui, ó. Então, eu vou arredondar aqui, ó. Vai ser 297,8 kilonewtons. Então, a força, saca só, a força que pode atuar na haste do cilindro, o cilindro pode tocar, arrastar ou puxar uma peça, uma força até 297,8 kN. Se ele tiver nessa condição aqui, ele não vai falhar por fadiga, vai estar ok contra a fadiga. Agora, se eu exceder essa força, eu vou estar saindo dessa zona aqui, então pode ocorrer a fadiga aí. Então, essa aqui é a ideia aí para a vida infinita. Obviamente, eu estou trabalhando com uma... espera-se que esse equipamento trabalhe acima de 1 milhão de ciclos. Ok? Então, agora, vou limpar meu quadro aqui. Deixa eu limpar meu quadro aqui tudo. E lembrar que aqui, olha, preciso dessa informação aqui, ó. É 237. Então, vou deixar anotado aqui. 237 USE. Então, agora, eu fiz então para a vida infinita. Agora eu quero saber qual é a tensão se eu estiver dentro do contexto de 300 mil ciclos. Então, saca só. Eu vou estar aqui dentro dessa zona. Aqui é 1 milhão. 10 elevado a 6 é 1 milhão. E aqui é 1000. Então, eu estou dentro dessa zona aqui, ó, dentro dessa região. Eu quero saber exatamente onde eu estou dentro desse gráfico para me rebater esse valor aqui e calcular essa tensão SF. Então, vale lembrar que agora, que essa aqui é uma escala logarítmica. Ou seja, é um 10 elevado a 1 expoente. Mas eu preciso trabalhar, na minha condição de contorno, com 300 mil ciclos. 300 mil ciclos, eu preciso escrever ela nessa escala logarítmica aqui de base 10. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. 10 elevado a y tem que ser igual a 300 mil. Então, vou aplicar log dos dois lados, logaritmo dos dois lados. Então, vai ser que y vai ser logaritmo na base 10 de 300 mil. Então, aqui eu vou achar o expoente. Então, vou bater na calculadora aqui, ó. Log, não é neperiano, não, é normal. Então, aqui, ó. Log de 300 mil. Então, o y vai ser 5,477. Então, o que isso quer dizer? Que 10 elevado a 5,477 é igual a 300 mil. Então, já me posicionei, olha que bacana, já me posicionei exatamente aqui aonde na curva eu vou estar. E agora, eu sei que aqui vai ser 5,477. Então, se você parar para pensar agora, eu nem preciso mais da base logarítmica. Eu posso literalmente vir cá, ó, e apagar esse carinha aqui, ó, e desconsiderar o 10. Ó. Então, a escala agora ficou mais simples. Olha. Eu posso trabalhar agora só com os expoentes. Então, eu sei que aqui é 6 e aqui é 3. Então, tá aí. O que me resta fazer agora? Saber esse outro parâmetro aqui, olha. Então, como é que esse parâmetro é? Esse aqui é o limite de ruptura. Eu sei que o limite de ruptura é 840. Então, na curva SN, é padrão aqui, por uma questão de segurança e até mesmo tensões residuais, pegar já. A gente temos que ser sempre conservadores nesses aspectos, né? Então, sempre prezar pela segurança. Então, esse parâmetro aqui já pega e tira 10% do limite de ruptura. Já joga ele para baixo aqui para a gente modelar essa curva. Então, eu vou pegar aqui na calculadora 840 e multiplicar por 0,9. Então, eu tirei 10% de 840. Então, esse valor aqui, ó, se transformou em 756 MPa. Então, se você parar para pensar, eu já tenho todas as características da minha curva.
Olha só. Isso aqui não tem nada a ver com a confiabilidade de 90% que eu coloquei não, tá? Tem nada a ver. Confiabilidade é uma coisa. Esse aqui é porque eu estou tirando 10% da ruptura por causa de tensões residuais e outros fatores de segurança aí, tá? Então, é padrão aqui esse 0,9. Enfim, olha que legal. Eu tenho essa curva, esse ponto da curva, tenho esse ponto da curva, tenho esse e esse. Então, eu vou usar agora a própria curva, né? Já consigo modelar esses dois pontos aqui, tá vendo? Olha, aqui, aqui. Então, eu vou rebater aonde na curva, aqui, com o número de ciclos, 300 mil, vai me gerar na base logarítmica 5,477, pegar esse ponto aqui, projetar aqui nessa curva e ler aqui o SF, que é o que eu quero para 300 mil ciclos. Então eu preciso modelar, querendo ou não, ou eu faço a equação da curva, né? Eu uso uma equação aí de uma curva, uma reta de primeiro grau, ou eu posso usar uma estratégia aqui também que é bem efetiva, que é semelhanças de triângulos. Olha só, existe o triângulo A, C e D. Então esse triângulozinho azul que eu escrevi aqui, ó. Ele é semelhante, então vou usar a semelhança de triângulo aqui. Para mim calcular aqui, ó. Ele é semelhante ao triângulo DBE. Ou seja, tem um triângulo dentro do outro aqui, ó. Então eu vou usar semelhança de triângulo para me calcular o SF. Então olha só, deixa eu escrever aqui então. Deixa eu pegar a cor azul de novo aqui, ó. Então o triângulo A aqui, BC, ABC, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBE, ao triângulo DBE. Então, eu vou usar dessa estratégia aqui para me calcular o SF. Então, o que eu vou fazer agora é escrever os segmentos do triângulo. Então, cada triângulo aqui tem seu segmento. Então, eu vou usar como referência primeiro o triângulo maior. Então, esse segmento aqui, ó, essa distância entre A até C, então o segmento AC é semelhante ao segmento do triângulozinho menor, ora, é esse daqui, olha, DE. Eu não disse que eles são semelhantes, porque um está dentro do outro, então está aqui, ó. Então, se eu já peguei aqui essa vertical, agora eu vou pegar a horizontal, que é daqui até aqui, ó. Então, perceba que eu comecei primeiro pelo triângulo grandão, maior. Então, aqui, ó, o segmento CB, que é semelhante a esse triângulozinho menorzinho aqui, ó, que é o segmento EB de bola. Então, tá aí. O que me resta fazer agora? Nessa equação aqui, essa igualdade, colocar as distâncias, as distâncias que eu tenho aqui no meu triângulo. Eu tenho essas distâncias? Tenho, olha. Qual que é a distância de, por exemplo, EB? É 6 menos 5,45. 5,47, que é essa distânciazinha que está aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, EB, é a distância daqui para cá, ó. A distância DE, é essa distância daqui para cá, ó. Então, eu tenho esses comprimentos. E vou relacionar eles aqui agora nesse triângulo. Então, vamos escrever de forma tranquila aqui os segmentos primeiro. E aí a gente substitui lá no triângulo. Então, vou começar aqui por cima. Ó. Qual que é a distância do segmento de reta C? Lembrando que, como é distância, não existe distância negativa. A gente sempre tem que trabalhar com valores positivos. Tá? Bem, AC. Qual a distância daqui para cá? Eu tenho, olha, aqui é 756 e aqui é 237. Então, eu vou escrever qual é o comprimento do segmento AC. 756 menos 237. Agora eu vou escrever o segmento CB. CB vai ser CB. A distância é de 6. CB mesmo? É, né?
Eu fiz isso certo? Espero que sim. Vamos lá. Só ter aqui, ó, o AC está para AC. Está para... Eu acho que vai dar. Acho que vai dar certinho. AC está para DE. Tem um gatozinho aqui, galera. Um tem que ficar embaixo do outro. Saca só. Desculpa aí, ao vivo tem disso. Deixa eu corrigir isso aqui, ó. Essa distância AC tem que ficar embaixo dessa daqui, ó. São proporções. Então é AC DE. Um embaixo do outro. É igual ao comprimento total aqui, ó. CB que divide EB. Agora eu corrigi, fiz o triângulo certinho. Desculpa aí, perdão pelo vacilo. Então vamos lá. Antes tarde do que mais tarde. CB. CB é... Deixa eu fazer certinho aqui. Então vou seguir na ordem aqui, ó. AC, então aqui vai ser DE. A distância do ponto D até o E. Então aqui, ó, inclusive vai estar a minha incógnita aqui já, ó. Minha incógnita é esse SF aqui, ó. É o que eu estou calculando, que eu estou procurando. SF, deixa eu voltar aqui agora. Menos a distância de SE até SE. SE eu sei, que é 237. Aqui. Agora vamos continuar aqui, ó. CB. Qual é o segmento CB? CB é daqui até aqui. Então tem que ser sempre uma distância positiva. Então é B é 6 e C é 3. Então é 6 menos 3. Então tá aqui. E o outro segmento agora, o EB. É B, que vai ser qual que a distância é B. Então vai ser 6 menos, então é daqui para cá, ó. 6 menos 5,477. Então vamos bater na calculadora aqui e calcular esses segmentos aqui, ó. Então vamos lá. 756 menos 237. Então aqui deu 519. Então esse segmento aqui, ó, tem a distância, né? Esse lado aqui tem a distância de 519. Então vamos seguir esse mesmo raciocínio. Aqui eu não consigo fazer nada porque a minha incógnita está aqui, o que eu procuro, né? Então 6 menos 3 é 3. E vamos fazer essa continha aqui agora. Então é 6 menos 5,477. Então tá aí, ó. Esse segmento é 0,5230. Então tá aqui, eu já tenho todas as informações, então vou escrever esse triângulozinho. Vou escrever daqui do lado aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Então a distância AC, 519. E a distância DE? A DE tem incógnita que eu quero. Então vou colocar com a cor diferente aqui, ó. SF menos, vou voltar para o vermelho aqui. 237. Vai ser igual a CB, a distância é 3, e EB, 0,5230. Beleza. Aí agora eu vou fazer aquela estratégia de multiplicar cruzado, ó. Vou pegar esse cara aqui, multiplicar aqui, cruzado. Vou pegar esse 3 aqui e vou multiplicar todo mundo aqui, tá? Então eu vou escrever aqui, olha. Então é 3, vou fazer com calma aqui, ó. 3 que multiplica SF menos 237, que vai ser igual a 0,523, que multiplica 519. Então, a minha incógnita é o SF. Eu vou fazer o seguinte, olha. Vou multiplicar. Vamos resolver esse cara aqui, ó. Esse lado aqui, ó.
na calculadora agora, ó, ponto 5230 vezes 519. Então aqui, ó, 271. 271,4. Eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui então, olha, esse 3 está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, ó. Então vai ficar assim, ó, SF menos 237 dividido por 3. Então vou pegar aqui, ó, a calculadora agora, dividir por 3. Então deu 90. Então beleza, ó. SF vai ser 90. Eu vou passar esse cara que tá aqui, tá subtraindo, vou passar lá somando. Vai dar 90,47. Eu engoli aqui a vírgula aqui, ó. Vou colocar meio aqui para simplificar. Então, essa continha aqui deu 90,47, 90,5. Vou passar esse cara aqui agora somando, ó. 2, 3, 7. Então agora por fim eu já vou ter meu SF. O SF vai ser, então, 90,5 mais 237. 327,5 megapascal. Então todas as unidades de tensão que a gente está trabalhando dentro de megapascal. Então olha só, finalizamos aqui então. Esse valor aqui, ó, é 327. Opa. 327,5. Tá aí. Bem tranquilo aí nesse aspecto aí. Então, interpretando, deixa eu limpar meu quadro aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui na região. Vamos interpretar esse valor aqui, que nós vamos fazer aquela mesma analogia que nós fizemos anteriormente. Qualquer coisa você dá uma pausada no vídeo aí para você anotar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu estiver trabalhando nesse valor aqui, ó, saca só, aqui não é 300 mil ciclos, a 300 mil ciclos eu rebati aqui e encontrei, por semelhança de triângulo, uma tensão de 327,5. E ela é coerente, né? Ela está entre, até para conferir aqui, né? Essa tensão está entre 237 e entre 356. Bem, então o eixo, a haste do cilindro, pode, nesse caso agora, a 300 mil ciclos, está sujeita a uma tensão de 327. Perceba que ela é maior, né? E tem que ser, né? Então, eu estou trabalhando aqui, ó, nesse ponto aqui da curva. Então, eu vou fazer aquela analogia agora e descobrir qual é a carga então, que eu posso colocar naquele cilindro, igual nós fizemos no outro exercício lá. Então, tensão é a força sobre a área. Então, a força vai ser a tensão que multiplica a área. Agora eu tenho outra tensão. Então, a força vai ser 327,5 newton por milímetro quadrado, que é megapascal, que multiplica a área. Π, que multiplica 40 elevado ao quadrado sobre 4. Então, você vai me dar uma força aqui. Então, vou bater na calculadora aqui agora. 327,5, que multiplica, abre parêntese, π, que multiplica 40 elevado ao quadrado, que divide 4. Então tá aí. Qual é a força então? 411,6 mil, né? Então vou colocar aqui quilonewton. Ou seja, vamos interpretar esse dado. Se eu trabalhar então com menos ciclos, eu posso implicar no meu cilindro trabalhar numa carga maior. E se ele tiver, de fato, trabalhando até 300 mil ciclos, ele não vai sofrer o fenômeno da fadiga. Então, essa aqui é a metodologia aí para projeto de máquinas para equipamentos que estão sujeitos a fadigas. Então, era essa aula de apoio. Muito obrigado se você ficou até aqui. Perdão o meu equívoco aqui na hora de montar o triângulo, mas ao vivo tem disso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Se tiver dúvida, fique à vontade aí para interagir aqui. Um abraço, gente. Obrigado. Fui!